E aí, pessoal, beleza? Eu só vim aqui querendo falar um pouco sobre os insights, né, que eu tive lendo esse livro, Pai Rico e Pai Pobre, né? Então, até fica de dica uma coisa muito interessante, você ler e, por exemplo, ir colocando, né, post-its e anotando. Chegou um momento que eu achei que não bastava só usar marca-texto e escrever com caneta do lado, eu achei necessário a compra de post-its para poder, né, rabiscar no post-it pensamentos que você tem na hora e colocar ali. Eu acho que é muito importante, porque quando você lê, né, assim, principalmente pela primeira vez, às vezes você tem insights e ideias que, tipo, é uma informação que tá no livro, mas você consegue desenvolver ela a partir da sua própria mente e colocar nas suas palavras. E eu acho que é isso que traz o verdadeiro conhecimento. Você poder ler alguma coisa, entender e colocar nas suas próprias palavras, como se estivesse explicando para outra pessoa. Então, quando você lê um livro, principalmente ativamente, né? É bom você ir marcando, colocando post-its, porque esses post-its são ideias que você tem na hora. Que às vezes, por exemplo, se você vai reler, você não tem o mesmo entendimento, você não tem a mesma profundidade de entendimento que você teve na primeira vez. Então, escrevendo aquele insight, você meio que pode lembrar exatamente o que você estava pensando na hora, entendeu? E eu acho isso muito importante, muito interessante, né? Foi uma coisa que eu saquei recentemente, né, que eu voltei a ler um pouco mais, então eu comecei, né, a colocar alguns post-its dos meus pensamentos na hora que eu tava lendo para, por exemplo, né, daqui uns anos, semanas, meses, sei lá, quando eu for rever esse livro, eu já tenho esses insights e eu posso lembrar o que eu tava pensando na hora, entendeu? E poder aplicar, enfim, isso é muito importante, né? E aqui eu queria, né, ajudar vocês um pouco, porque, tipo, livros, eles mudam muito nossa mentalidade, né? Falar meio, esse negócio de mindset, essas porcaria aí, negócio de coach. Mas, tipo, é uma coisa muito interessante você ter essa virada de chave na mente, né? Que é uma coisa que esse livro traz. Porque, cara, se você não ler esse livro, você nunca vai pensar nisso, assim, de forma própria. Nunca é uma palavra muito forte, mas dificilmente, porque ele traz um ponto de vista muito, cara, que às vezes parece um pouco simples, mas é algo que ninguém pensa assim, entendeu? Às vezes, depois que você lê, parece óbvio, mas você não pensaria nisso facilmente sozinho, entendeu? Depois que é dita a verdade, né, se faz óbvio, mas antes, pensar naquilo sozinho é muito difícil, raramente, né? E aqui, a lição um, né, esse livro ele fala essencialmente, né, de Robert T. Kiyosaki, né? Ele fala pai rico e pai pobre. Como assim? O cara teve dois pais? Não tem como pelo cu não engravida. Calma, calma. Hey, relaxa também que eu não manjo tanto de genealogia, genética, robótica, essas coisas aí. Mas assim, isso não quer dizer que ele teve dois pais, entre aspas. O pai dele verdadeiro, que era um pai pobre, né? E cara, esse livro é muito interessante. Não era porque ele realmente era pobre, ele ganhava bem, mas ele não sabia reter esse dinheiro, que é a grande virada de chave. Mas aí eu acho que eu vou fazer um outro vídeo explicando detalhadamente isso. E ele tinha um amigo, né? E esse amigo, quando eles eram crianças, eles queriam saber formas de ganhar dinheiro, de como enriquecer, né? Eu acho que, aliás, é o que todo mundo quer saber, né? E principalmente criança, muito criativo, né? Com muitas dúvidas sobre o mundo, eles sabiam como ganhar dinheiro. E o pai pobre não soube explicar para eles: vai pra escola, trabalha, estuda para poder trabalhar, ter um bom salário e garantir sua vida, tal, vida segura, né? Segura. E o pai rico, não, cara, ele diz, cara, se você quer ganhar dinheiro, aprenda a como ganhar dinheiro, entendeu? Às vezes muitas pessoas, elas são alfabetizadas, né? Mas não têm alfabetização financeira, não são alfabetizadas dos números, não sabem como ganhar dinheiro de verdade, entendeu? Elas não estudam o assunto economia, o assunto dinheiro. Só vai pra escola e aí, tipo, aprende uma profissão, aí depois vai lá e se endivida. Mesmo que você ganhe bom troco, 20, 30 mil, mas 40, 50 mil, mas não é rico, vive endividado. E às vezes ganhar mais dinheiro só vai aumentar as dívidas dele, né? Porque ele vai começar a se endividar mais, porque ele só gasta. Então, cara, esse livro traz uma mudança de chave muito interessante, né? E aí esse pai rico, que era o pai do amigo dele, né? Ele tem dois pontos de vista, o pai pobre e o pai rico. Ele sempre compara os ensinamentos diferentes, entendeu? Por exemplo, o pai pobre, quando ele via por exemplo, quando o filho via um brinquedo numa loja de vitrine, ele perguntava pro pai, a gente pode comprar? Aí o pai pobre, né, falava, não, filho, não podemos comprar, nós não temos condições para isso. Entendeu? Enquanto, quando ele perguntava, pai rico, a gente, né, pai, a gente pode comprar esse brinquedo? Ele fala, cara, o que que você faria para poder comprar esse brinquedo? Como que você ganharia dinheiro para brincar,
poder comprar esse brinquedo. Então você vê que nos dois casos o brinquedo não é comprado. Mas olha que diferença sutil, mas é que faz total diferença, sabe? O pai pobre, quando o assunto é dinheiro, ele não põe a sua mente, o seu cérebro, a trabalhar para pensar numa forma de ganhar dinheiro, entendeu? É um subterfúgio para você descansar sua mente, uma mente preguiçosa. Ela não se põe a trabalhar, não se põe a pensar quando o assunto é ganhar dinheiro, porque ela já pressupõe que ela é pobre e nunca vai ter condições. Enquanto o pai rico, ele trabalha, ele põe a mente dele a funcionar quando se trata de dinheiro. E é por isso que ele consegue ganhar mais dinheiro, reter dinheiro, economizar, investir, porque ele põe sua mente a trabalhar, entendeu? E não usa desculpas supérfluas para poder deixar a sua mente descansando, deixar, né, uma mente frágil, né? Que não se exercita, a mesma coisa dos músculos. Exercitando o músculo, ele vai crescer. Se exercita a sua mente pensando em disciplinas, ir para a escola, estudar é importante, legal, ela se exercita, mas você também tem que exercitar na questão de dinheiro, porque assim você vai aprender a ganhar e reter dinheiro, entendeu? Então você vê aqui, no livro tem inúmeras, né, respostas do pai pobre e do pai rico, né, em situações homólogas, o que um fala, o que o outro não fala, e entender. Nesse cenário dos dois pais é muito interessante você perceber que você vê como cada um dá uma instrução e que esse pai pobre, ele na verdade não é pobre de verdade, ele ganha muito bem, entendeu? Ganha uns 30, 40 mil, eu falo, porra, como que alguém que ganha 30, 40 mil, tá bom, não é rico, mas porra, pobre também é sacanagem, né? Cara, é porque e eles viviam mal, sabe por quê? Cara, porque é o fluxo de padrão que você faz na sua mente. Se você gasta tudo que você recebe, você só pensa em diversão, em comidas, prazeres que o dinheiro pode te proporcionar, não adianta. Você ganhar 10 mil, você vai ganhar os 10 mil. Se você ganhar 20 mil, você vai gastar os 20 mil. Se você ganhar 30 mil, você vai gastar os 30 mil. Então, às vezes, mais dinheiro não é a solução para o seu problema. Na verdade, isso pode ser mais problema ainda. Isso pode te endividar ainda mais. Por que você não vê... É... Ô, neném. Meu Deus. Minha cachorrinha, quando ela quer atenção, ela fica rosnando assim pra carinha dela. Por que você não vê muitas pessoas que, por exemplo, ganham na Mega Sena e aí, tipo, num dia ganha a Mega Sena, no outro dia, uma semana depois, um mês depois, já gastou tudo. Entendeu? Cara, é mentalidade de pobre, tá ligado? Dá uma raiva, velho. Não é nem sendo falando mas, preconceituoso nem nada, mas, cara, é a realidade. Você não pode gastar tudo que você ganha. E aí, essa mentalidade que muda de um pai desse pai rico pro pai pobre. O pai rico não é que ele ganhava muito, mas ele sabia investir o dinheiro dele, ele sabia guardar, ele sabia reter, diferente do pai pobre, que gastava tudo que ganhava. Então, às vezes, mais dinheiro não vai ser a solução, entendeu? E é uma coisa que ele fala aqui, né? Que ele fala: estar quebrado é algo temporário, ser pobre é algo eterno. É a sua mentalidade, é o seu mindset, né? Digamos assim. E, por exemplo, se você, né, é pobre, por exemplo, agora, não pense que você é pobre, que é algo eterno. Pense que você está quebrado temporariamente, entendeu? E se você não for rico, se não possuir uma virtude, a presuma, né? Um grande filósofo falava isso. Eu não lembro qual filósofo agora. Não lembro qual filósofo agora, mas ele fala: se não possuir uma virtude, a presuma. Ou seja, cara, eu não sou um cara paciente, mas eu vou fingir que eu sou um cara paciente. E a partir disso você começa a agir como um cara paciente. Se não possuir uma virtude, a presuma. Cara, eu tô quebrado, eu sou pobre. Não, sou pobre não, tô quebrado agora. Mas se eu fosse um cara rico, o que eu faria, entendeu? Sou um rico, ele investe o dinheiro dele, ele pensa bastante sobre dinheiro, ele ganha dinheiro, então eu vou começar a agir como uma pessoa rica, eu não vou gastar. Pensar, já tô quebrado mesmo, vou gastar com coisas supérfluas, vou sair comprando negócio no TikTok Shop e tal. Não, cara, entendeu? Age diferente. E a lição número 1 do livro, né? Os ricos não trabalham pelo dinheiro. Os pobres e a classe média trabalham pelo dinheiro. E os ricos fazem o dinheiro trabalhar para eles, né? E aqui a gente... como assim? Não entendi porra nenhuma. A gente entra na grande questão da corrida dos ratos. Provavelmente, né? Você já deve ter visto no TikTok, né? Até eu já vi, né? Aquelas edits dos ratinhos trabalhando e tal. Aí tem aquele ratoeira que pega o queijinho. O que é essa corrida dos pobres, né? É o quê? Ó, presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Corrida dos ratos, né? É uma consequência de várias ações. Quais ações são essas? A ignorância. O que é ignorância? A ignorância é quando você deixa de buscar informações ou conhecimento sobre você ou sobre o mundo ao seu redor. Aí instala-se a ignorância, entendeu? É meio que a falta de conhecimento.
Isso é ignorância, não saber algo, entendeu? Às vezes até as pessoas falam, ah, ignorância é uma bênção por você não saber a verdade cruel por trás de algo. Então, é isso, entendeu? Ignorância é você meio que ser besta sobre um assunto, entendeu? Não conhecer algum assunto, não dominar, entendeu? É meio que ser burro, assim, digamos, né? E essa ignorância, ela causa o medo e a ambição, entendeu? O medo que faz a pessoa ir todo dia, 6 da manhã, sair às 6, 7 da tarde e ganhar uma michuruca no final do mês e ainda gastar tudo. É o medo de você não ter um salário ali no final do mês para pagar suas contas. Então o medo instaura-se e esse medo que faz a pessoa ir todo dia ralar, pá, 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 e ela vai continuar essa corrida dos ratos, nunca vai ficar rica, nunca vai conseguir prosperar, entendeu? Porque o emprego, ele na verdade não é o emprego, é uma solução de curto prazo para um problema de longo prazo. Por exemplo, a riqueza ou pobreza é um problema de longo prazo. E o emprego é uma solução de curto prazo. Então, você tem que parar de reagir aos problemas, entendeu? Reagir a algo instantâneo. O cara te bateu, você reage, entendeu? Bateu no seu joelho, o pé levanta. Reagir a algo instantâneo. Agora, pensar é diferente. Se você é pobre, não reaja à sua pobreza, vai trabalhar em qualquer emprego, ganha alguma coisa no final do mês e já gasta tudo em contas. E aí você compra um carrinho popular aí, parcela em 60 vezes, ou compra uma casa, compra um iPhone, compra uma bike elétrica e fica endividado pro resto da vida. Não reaja aos seus problemas. Pense em como acabar com a pobreza, entendeu? Pense, é diferente. Pense em como acumular riqueza, entendeu? Não reaja aos problemas. Então, instala-se o medo e a ambição. O que é ambição? É aquilo que te faz gastar tudo que você ganha no final do mês. Você trabalha o mês inteiro para ganhar aquilo lá. Em menos de uma semana você já gastou tudo. Com bebida, com festa, com roupa, com comida, com seus vícios. O que for, entendeu? Você gasta. Então, a ignorância, né, a falta de conhecimento faz você ter medo do dinheiro, que é o que faz você ir lá e ter medo de não pagar as contas e tal, e causa também a ambição, que é gastar tudo que você recebe. Aí você começa a cobiçar, ganhei dinheiro mesmo, trabalhei, vou gastar tudo, começa a cobiçar aquela roupa, cara, eu ganhei R$ 1.000, mais 180 camisas e ela tá linda. Aí você começa essa cobiça, essa ambição por comprar, entendeu? E aí a ignorância que causa o medo e a ambição, e o medo e a ambição causam essa corrida dos ratos. Então, como que você pode escapar disso? Cara, pare de ser ignorante. É simples. Pesquise aí no Google como ganhar dinheiro, como investir, ações. Leia, cara. Leia Pai Rico e Pai Pobre. Leia O Rei dos Dividendos, de Luiz Barsi Filho, que é o maior investidor, pessoa física da Bolsa de Valores brasileira. Cara, é milionário e começou, tipo, ele morava num cortiço. Se eu não me engano, tem um capítulo do livro dele, no início, deixa eu ver se eu acho. O primeiro capítulo dele, eu acho, ó, não é nem cortiço, quintalão. O menino do quintalão. Tá escrito aqui, ele é do quintalão, extremamente pobre, virou um dos homens mais ricos do Brasil. Apenas comprando e vendendo ações, que não é algo difícil. Se tiver medo de ações, tem fundos imobiliários que te dão dividendos, entendeu? Então, cara, pare de ser ignorante, estude, trabalhe, entendeu? O pai rico e o pai pobre só concordavam em uma coisa: o estudo, entendeu? A intelectualidade. E aí eles discordavam no que estudar. Isso era a diferença. O pai rico falava, estude sobre o dinheiro. O pai pobre falava, estude os conteúdos da escola. Entendeu? Então a questão não é, cara, vou parar de estudar, vou ser aqueles ricos do TikTok, que não sei o que. Cara, não tem jeito. Você pode ser rico, beleza. Entendeu? Não, às vezes não precisa seguir o caminho que a escola te oferece, porque realmente é chato e enfadonho. Mas alguma coisa na sua vida você vai ter que estudar para você poder construir alguma coisa, entendeu? Então escolha bem o que você estude. Pare, tire essa ignorância que te causa medo e ambição. Comece a estudar, pare de ter medo do dinheiro. Não, o pobre, ele trabalha pelo dinheiro, no final do mês vira escravo daquele dinheiro. Porque aí ele parcela e agora ele tá 60 meses escravo de ter que todo dia trabalhar para no final do mês receber o salário para poder pagar aquilo. Então não se torne escravo, não seja ignorante. Estude e saia desse ciclo. Quebre a ignorância, o seu medo e a sua ambição. Tchau, obrigado, garizada. Se foda, falou.